Bom, meus amigos, vamos continuar então a nossa sequência de aulas para termos um ministério fundamentado, um ministério abençoado, um ministério pastoral, independente do título que você vai exercer aí ao longo do seu tempo ministerial, mas você terá os fundamentos aqui essenciais para que você exerça com sabedoria, com eficácia, com prosperidade. E nessa aula de número 4 a gente vai dar continuidade, só que trazendo por um outro ângulo. A gente vai falar um pouco aí de algumas coisas que enfrentamos, não só no ministério. Lógico que essa aula vai estar focada na área ministerial, tá? Mas nós enfrentamos, na verdade, independente do ministério. Somos afetados com essas questões que vamos abordar agora. Quais são essas questões? Deixa eu já passar aqui e você já vai ver que logo de cara temos um tema muito interessante que aborda essa questão que estamos querendo passar aqui agora. Superando bloqueios mentais e emocionais no ministério pastoral. Como eu falei, estes bloqueios mentais e emocionais, isso aqui está com foco no ministério pastoral, né? Essa temática está com foco no ministério pastoral. Mas, na verdade, nós enfrentamos isso aí independente do ministério pastoral. Mas vamos voltar para este ângulo e, ao mesmo tempo, dar uma balanceada aí, abordando de modo geral também, tá? Nas aulas anteriores, a gente estava ali abordando o seu propósito, né? Deus, ele te deu um ministério e este ministério é o seu propósito de vida. Todo propósito de vida, deixa eu abrir aqui, todo propósito de vida que Deus coloca em nossos corações não é garantia de que ele vai se tornar realidade. Opa, reverendo, que isso você está falando? Deus é soberano, independente a porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá. Lógico que Deus é soberano, que a porta que Deus abre ninguém fecha, só que se você não executar o propósito, este propósito ele não irá se realizar. Parábola dos talentos. Poderíamos dar inúmeros exemplos, mas não vou ficar mastigando muito nessa questão, porque eu creio que você tem a sabedoria de Deus e você já está entendendo que Deus ele está falando contigo. A parábola dos talentos. Para um deu 1, para outro deu 2 talentos. Este talento aí é um dom de Deus. É o presente que Deus dá. É um dom. Este dom, na parábola dos talentos, o Senhor Jesus diz que este dom ele tem que ser desenvolvido. E havia um que era medroso. Este medroso, ele escondeu porque ele ficou com medo do seu senhor. Ele falou, não, pelo menos eu vou esconder aqui e não vai dar em nada, mas quando ele voltar, tá aqui o talento que ele me deu, eu devolvo para ele. E o outro pegou o talento, se esforçou e começou a multiplicar aquele talento, de maneira que aquele talento foi crescendo, se multiplicando, e o Senhor Jesus, quando ele retorna, né, ele então olha para aqueles trabalhadores e ele repreende o medroso, aquele que ficou com medo, ele repreende, ele fala, olha, você é um servo infiel. Trata ele com palavras duríssimas. E olha, e ainda deu uma condenação a ele. Você conhece a parábola. A outra, ele deu a coroa da vida, ele deu recompensa. Eu te pergunto, se você não desenvolver, praticar, ter coragem, firmeza para executar o seu ministério, ele vai acontecer do nada? Aquele sonho que Deus colocou no seu coração, onde você viu a obra de Deus linda, será que vai acontecer do nada? Se você cruzar os braços, ficar com medo, não ter coragem nem ânimo, nem se esforçar, vai acontecer? É lógico que Deus te deu sabedoria e você sabe que a resposta é nananina não. Não vai. Então, ter
um propósito que Deus colocou em seu coração, não significa que ele irá se realizar. Ele só vai se realizar, aí sim. Aí cabe aquele versículo que a porta que Deus abre ninguém fecha. Se você se levantar e executar a tarefa. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. E caminhar, trabalhar. Então, por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque os bloqueios mentais e emocionais que você vai enfrentar no ministério, ou que já está enfrentando para aqueles que exercem o ministério, eles são a porta que se fecha para a realização do propósito. Você não consegue desenvolver o seu talento, o dom que Deus te deu, porque os bloqueios mentais e emocionais, eles são fechadores de portas, eles fecham as portas, tá? E não adianta você espernear e só ficar falando. Não, é porque Deus prometeu, ele é fiel. Lógico que ele é fiel. Ele prometeu sim, prometeu. Mas se você estiver bloqueado, você não verá esse ministério se realizar. Então, o que fazer para superar estes bloqueios mentais e emocionais no ministério pastoral, na minha vida pessoal de modo geral? Vamos adiantando aqui. Primeiro passo, este passo aqui, por incrível que pareça, ele é o mais difícil, porque o ser humano ele é muito orgulhoso. Não deveria ser, né? Mas ele é muito orgulhoso, não sei de que ele se orgulha. Porque se ele tem um talento, foi Deus que deu. Se Deus está abençoando, ele está crescendo, tudo é Deus. E por que este orgulho, como se vieste dele? E tem muita gente assim, principalmente se ele for o pastor presidente. Aí, meu Deus do céu, tem títulos que sobem para a cabeça. Essa é a grande realidade. O reconhecimento é o primeiro passo. Será que você reconhece? Como disse o Senhor Jesus, você aponta para o irmão um galhozinho lá que está atrapalhando na vida dele e tem uma trava no seu olho. Será que você é capaz de reconhecer? Ou essa palavra é dura para você? Se ela for dura para você, você já começou a se identificar. Comece a identificar aí agora. Se a palavra está sendo dura para você, é porque você não tem o coração sensível ainda para reconhecer. Porque uma vez que o seu coração amolecer, reconhecer será fácil. Sábio é a pessoa que reconhece e consegue se endireitar para trilhar de maneira correta, reconhecendo bloqueios mentais e emocionais. Conscientize-se dos bloqueios e conscientiza-se dos bloqueios e confie no poder de Deus para superá-los, lidando com o medo e a insegurança. Medo e insegurança. A insegurança é o contrário de segurança. É quando a pessoa está segura do que ela é, segura de onde ela quer chegar, segura de que Deus está com ela. Então não importa se ela tem que reconhecer algo nela, ela reconhece e ela admite, bate no peito e leva adiante. A insegurança não, ele não admite porque ele não está seguro ainda do que ele é, de quem ele é em Deus, qual posição que ele está ocupando no corpo de Cristo. A referência bíblica aqui você vai se surpreender, porque ela é muito usada nas igrejas, pelos crentes, né? A Filipenses 4, capítulo 12, depois o 13, vem aquele versículo famoso. Eu vou abrir a Bíblia aqui na tela, tá aqui, já abri. E quando eu selecionar é a parte onde eu vou ler, tá? Então eu vou agora procurar o livro de Filipenses, tá aqui, já achei. Filipenses capítulo 4, no versículo de número 12, olha só, eu vou selecionar e aí você acompanha a leitura, tá vendo? Selecionado?
Agora você pode já acompanhar a leitura. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu não queria nem ler o versículo 14, o versículo 13, porque aí já vai desconcentrar você e vai para aquele automático, aquele crente automático. Posso todas as coisas naquele que o quê? Que me fortalece. Mas eu te pergunto, você sabe estar abatido? Você sabe estar abatido? O que é saber ficar abatido? O que é isso? Tem gente que não sabe ficar abatido. Tem pessoas que, quando ela está enfrentando algo no ministério que é um obstáculo para ela, ela logo se abate. Não é essas coisas que nos abatem? Não é assim? Por exemplo, uma enfermidade deixa você abatido, né? Um ente querido que morre deixa você abatido. Todos nós temos aquele pontapé inicial de ficar abatido por causa de uma circunstância. No ministério não é diferente. No ministério nós enfrentamos alguns obstáculos e tem gente que pensa que só ele que enfrenta. E ele não sabe estar abatido. O que é saber estar abatido? Saber estar abatido é estar abatido, mas não vencido. Tem gente que se rendeu, está vencida. Ela está derrotada. Ela só anda de cabeça baixa. Tem gente que não tem postura. Se você almeja exercer o ministério, se espelhe nos apóstolos e em Jesus Cristo em primeiro lugar. Veja qual foi o momento que eles ficaram abatidos, observe isso, e observe quais foram as suas atitudes. Você vai ver que Paulo ele foi apedrejado, ele sofreu isso, ele sofreu um naufrágio, e ao mesmo tempo ele está falando aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe estar abatido. Você não aprendeu ainda a estar abatido? O que é estar abatido? Estar abatido não está vencido. Quando você passar por um momento que você está abatido, guarde essa palavra, anota aí, guarde essa palavra que eu vou liberar para você. Você está aprendendo algo que você vai levar para a sua bagagem. É a tal da maturidade. Quando você está maduro, você está já você já está na estrada. Isso daí é o momento, é a oportunidade para você aprender alguma coisa. Só que tem gente que não sabe estar abatido, e aí ela não aprende nada e é vencida, é derrotada. Como eu estava falando, tem gente que não tem nem postura. A postura dela é essa daqui, ó. Por quê? Porque isso daqui demonstra, é como tem um livro que é chamado, esqueci o nome do autor agora, O Corpo Fala. Isso aqui demonstra o que ela está sentindo por dentro. Estar abatido é uma coisa. Você pode estar abatido, mas ó, a sua visão está aqui, ó, no horizonte. Ela não só está no horizonte, mas ela está para o alto também, olhando para Deus. Isso que o apóstolo Paulo falou, eu sei estar abatido, é o momento que ele finaliza, posso todas as coisas. Eu posso estar abatido, posso estar de qualquer forma. Por quê? Porque eu sei quem me fortalece. Eu não estou derrotado. A minha caminhada continua. Por isso que no final da vida dele, ele falou, eu combati o bom combate, eu fui para a guerra. Você sabe estar abatido? Ou você está bloqueado nas suas emoções? Você está bloqueado? Se você estiver bloqueado, e se você não pode ser um líder abatido. Você não pode ser um líder abatido. Você tem que saber estar abatido. Você não pode ser um líder que não sabe ter abundância. Você tem que saber ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas você tem que estar instruído. Quem é que vai se espelhar em você? Nós somos cartas vivas de Cristo. Somos cartas vivas de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Quem olhar para você
vai ver quem em você? Cristo? Cristo está assim? Ou Cristo está assim? Combatendo o bom combate, vencendo o inferno. Em meu nome expulsai demônios, curai os enfermos, pregai o evangelho a toda criatura. Como que Cristo está em você? Aliás, se você não souber estar abatido, dificilmente você, podemos dizer que será uma carta viva de Cristo. Então o primeiro passo é reconhecer, você tem que identificar. Deixa eu voltar aqui, tirar a Bíblia agora, voltar para o slide. É o primeiro passo, reconhecer. Superando a autocrítica excessiva é o segundo passo. É o segundo passo. Aceite a si mesmo como obra maravilhosa de Deus. E enfrente a autocrítica com gratidão. Aqui nesse espelho, você vê a pessoa criticando a si mesma. Todos os dias. Se alguém falar alguma coisa com você, deixa eu voltar para cá porque essa imagem é forte. Se alguém falar alguma coisa para você positiva, você fala, mas isso daí são para poucas pessoas. Você sempre está se criticando. Esses bloqueios, o dom de Deus não vai se multiplicar em você com esses bloqueios. Você tem que superar, reconhecer e superar essa autocrítica. Como que você vai exercer o ministério dessa forma? Você é um líder, Deus está te chamando para liderar. Deus está te chamando para cuidar do rebanho dele. Cuidar de que forma? Cuidar como o bom pastor cuida. Lógico que nunca chegaremos ao nível do bom pastor, mas prosseguimos para o alvo, buscando essa perfeição, buscando cada vez mais crescer. Então não adianta você ficar com esses bloqueios mentais e semelhança do Deus vivo. Somos a obra mais bela que o Senhor fez. Tanto é mais bela que vamos morar ao lado dele. Aceite como você a si mesmo como uma obra maravilhosa de Deus. Enfrente essa autocrítica. Isso aí é um exercício, viu? Não adianta ficar empolgado agora e amanhã ficar se auto-criticando. Não adianta. Isso é um exercício. Você tem que plantar essa semente. Olha só a analogia. Plante essa semente e deixe ela frutificar. Como que ela vai frutificar? A semente não vai crescendo aos poucos? Planta essa semente. Não deixa o diabo roubar, não, essa semente. Na parábola do semeador, você vê lá que Jesus fala que o diabo ele rouba a semente. A semente é o que você está recebendo agora. Você está recebendo agora a semente. Ou você planta ou não. Ou deixa desleixadamente aí, como um preguiçoso, como uma preguiçosa, e deixa. Amanhã tudo se já esqueceu, o diabo foi lá, passou a mão e falou, você está na minha mão mesmo, você está derrotado. Não, diga que não. Plante ela, isso é um exercício diário. Quando vier autocrítica, quando você vier esse pensamento, essa vontade de falar alguma coisa contra você mesmo, você deixa essa semente frutificar. Vá lá, enfrenta e supere isso. Se veja como imagem e semelhança do Deus vivo. Deixa eu voltar aqui novamente. A referência aqui do Salmo. Salmo 139. Salmo 139. Cadê? Deixa eu abrir a Bíblia aqui novamente. Só mais um minutinho. Prontinho. Agora vamos abrir aqui a Bíblia. Salmo 139. Salmo 139. Prontinho. O versículo é o número 14. A próxima vez eu vou um pouquinho mais rápido na Bíblia. Vamos lá? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. É assombroso mesmo você imaginar que você é a imagem e semelhança do Deus que tudo fez. É assombroso você pensar nisso. É assombroso você pensar que ele desceu do céu, se fez homem, por causa de mim, por causa de você.
E essa criação agora recebe uma salvação e ele quer do lado dele. É assombroso, é tão maravilhoso saber como que a gente foi feito. Você é obra de Deus. Quando você se autocritica, você está criticando a obra de Deus. Você está criticando, olha, Senhor, o Senhor fez uma porcaria, eu sou uma porcaria. Você errou. Olha só, maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Essa pessoa que falou isso não tem nenhum bloqueio mental, nem emocional. Ela falou bem assim, olha, eu sei muito bem que eu sou uma obra maravilhosa e assombrosa de Deus. Próximo slide. Gerenciando o estresse e o esgotamento emocional. Você tem que saber gerenciar isso, tá? É comum. Não significa que você não terá mais estresse, tá? Mas se você saber gerenciar, é o mesmo que a gente acabou de ver. Saber estar abatido, saber estar estressado, porque o estresse vem. Mas tem gente que não sabe estar estressado. Saber estar estressado é o que então, reverendo? É você controlar. É você controlar as suas emoções. É você deixar, lembre-se da semente. Toda vez que vier isso, você vai lembrar da semente. Opa, deixa a semente frutificar agora. Até ela se tornar uma árvore robusta e você superar isso. Não é da noite para o dia. Agora, se você for desleixado, preguiçoso, esqueça. A semente também não vai nem vingar. Agora, se você for deixando ela brotar, crescer e virar uma árvore robusta, você superou. Então, busque descanso e aprenda com Jesus cultivando equilíbrio emocional e cuidado emocional. Isso me faz lembrar daquela passagem que havia uma tempestade terrível, os apóstolos todos ali desesperados, e Jesus estava ali. Ele olhou para aquela tempestade, ele sabia quem ele era. A gente tem que saber quem somos. Ele foi lá e tirou uma soneca. Ou seja, ele mostrou, naquele momento, ele mostrou que nada estava abalando ele. E os outros, mestre, não importa que pereçamos, e começou a entrar todo mundo em desespero. Ele falou, vocês têm pouca fé. Então, o gerenciamento disso também não é fácil. Eu acho que o exemplo aqui da semente é um exemplo que é mais propício para essa temática que estamos abordando agora. É você deixar frutificar. Se você deixar a semente ser roubada, já era. Não vai fazer nada. Passou isso daqui, esse treinamento, essa aula, você não vai aprendendo. Você aprendeu, até se empolgou, mas você está pouco se importando, a sementinha foi lá e saiu. Mas se você reconhecer, buscar superar, saber gerenciar, aqui entra um momento que você vai gerenciar. O que é gerenciar? Você está passando por aquela prova, por aquele momento difícil de estresse, de esgotamento emocional. O que você tem que falar? Você tem que parar. O gerenciamento ele funciona dessa forma. Você para. Ah, mas eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo, eu tenho por que isso, por que aquilo. Peraí. Não importa mais você viver do que cuidar dessas coisas. Essas coisas elas vão ficar no mundão. Mas se você não cuidar e dar aquela parada e buscar descanso e aprender as coisas, cultivar o equilíbrio, não vai adiantar nada você entregar pontualmente aquele serviço ou aquele trabalho e depois se esgotar. Então busque descanso. A referência bíblica para isso está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos aqui novamente em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados. São versículos conhecidos, né? E por serem conhecidos, às vezes são menosprezados, porque fica naquele decoreba e não param para pensar no poder que tem essa palavra. Porque o evangelho é o poder de Deus. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
que eu vos aliviarei. Ou seja, busca um pouco descansar, busca um pouco. Não deixa o estresse, o esgotamento emocional tomar conta de você de maneira que fuja do controle. Pare o que você está fazendo, busque descanso em Cristo Jesus, busque descansar mesmo. Dá aquela parada, aquela pausa, e as outras coisas, deixa quieto, deixa lá, depois você resolve. Você vai resolver e se matar? Não vai adiantar. Esse gerenciamento aqui é uma prática do dia a dia, pessoal. Então você que está querendo exercer o ministério pastoral, ou que já está exercendo o ministério pastoral, saiba que isso daqui é uma prática que você vai ter que fazer quase todo dia. Por quê? Porque ministério é muito estressante. Ah, é verdade, tem gente com um bloqueio mental, que quando você fala qualquer coisa que é um estupim ali para ativar o bloqueio nela e deixar ela de maneira ruim, é rapidinho, daqui para ali, é mais do que a fé, é mais do que a palavra. A palavra é difícil entrar. A palavra é difícil entrar. Quando entra, ela tem uma fé. Mas tem coisas que são um bloqueio já instalado na mente dela, que para desbloquear é tão difícil que qualquer palavrinha ao contrário, a pessoa já fala. Por exemplo, se eu falar bem assim, olha gente, o ministério, ele é muito estressante, o dia a dia dele. É verdade, reverendo, olha, nem me fala. Aí já começa a chorar. Aí já começa Vamos desbloquear isso daí? É estressante. Mas Deus não vai te dar nada para você se matar, não. Você quer se tornar um grande líder? Torne-se um grande gerenciador de estresse. Senão não vai vingar. Deus está te dando um dom para você aplicar. Você quer ser líder? Vá lá, erga a sua cabeça aí, olhe para frente, olhe para o alto. Não fica olhando para baixo, está lá o inferno, lá deixa ele quieto. Deixa ele quieto, levanta a sua cabeça, vamos gerenciar isso daí. É estressante? É, tudo bem. É por isso que Deus está te fazendo um grande líder. Voltando para cá, vamos avançando, buscando o apoio e mentoria. Isso daqui já foi falado, nós vamos falar sempre. Por quê? Porque isso aqui faz parte também do orgulho do pastor, da pastora. Quem recebe um chamado parece que recebe um chamado de super-herói. Ele acha que ele é algo muito escolhido, que é difícil encontrar uma peça igual a ele. Que ele é, afinal de contas, Deus revelou grandes coisas para ele. Oh, meu amiguinho, minha amiguinha, você é algo muito especial. Lógico que todos nós somos especiais. Somos feitura de Deus, somos criação de Deus, somos uma obra estrondosa de Deus, assombrosa de Deus. Mas veja, não para nos orgulhar de nós mesmos, mas para dar glória a Deus, para glorificar Ele com todos os dons. Jesus, ele deu tanto dons aos homens, tantos dons aos homens, que ele falou, olha, aqui tem gente que tem um bloqueio mental, que o que eu vou falar agora parece que sou eu, estou falando de mim mesmo. Mas se você for na Bíblia, você vai descobrir isso na Bíblia, fácil. Jesus, ele deu tantos dons aos homens que ele falou assim, tem gente com bloqueio mental que não supera essa palavra. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão. Opa! Obras maiores que Jesus? Porque eu vou para o Pai. Ou seja, quem é que ele deixou aqui? Ele foi para o Pai. Mas quem que ele deixou aqui para ser o representante dele? Você, eu. Mas para orgulhar de nós mesmos? Não. Para buscar ajudar uns aos outros. Para buscar apoio, para buscar aprender de outros líderes. Porque, como foi dito nas aulas passadas, Deus chama cada um e dá um propósito para cada um. Estes dons maravilhosos, eles operam no corpo de Cristo de maneira que o corpo ele vai se ajustando. E este corpo bem ajustado e firmado é o poder de Deus aqui na terra. As portas do inferno não conseguem prevalecer. Eu tenho que aprender com você, você tem que aprender comigo. E a gente vai se ajustando. Mas tem gente que não busca apoio e mentoria. Busca a sabedoria e o apoio de colegas e mentores para enfrentar desafios ministeriais. Aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. O que tem de gente interesseiro na obra de Cristo, que parece que ele vai fazer uma grande obra sozinho e não precisa de ninguém. Ou seja, ele só tem interesse próprio, não é para o reino, é para ele, é para o nome dele crescer. Então veja, busque apoio de colegas, mentores,
para enfrentar desafios ministeriais. Desbloqueie essa mente. Tem gente que está com a mente bloqueada. Desbloqueie, supere isso. Começa a vencer isso. Você vai ver quem é você no corpo de Cristo. A referência bíblica é Provérbios 15, 22, que diz o seguinte, Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Então vamos lá. 15, estou já fazendo um pouquinho mais rápido. Vou selecionar aqui e diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam. Quem falou isso foi o homem mais sábio que já pisou nesse planeta, Salomão. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Você está se cercando de conselheiros, de mentores, de líderes que você está seguindo, tá buscando. Você está fazendo isso? Se não está, busque, desbloqueie, sai do seu interesse, do seu mundo, o meu ministério, o meu... Deus te deu um propósito sim, mas esse propósito é para o corpo, não é seu, é para o corpo de Cristo. Avançando aqui para a gente ir encerrando, cultivando uma vida espiritual saudável. Tem gente que não tem uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque ele ou tem uma vida espiritual que é excessiva na religiosidade, ou não tem nada. Alimente sua vida espiritual desenvolvendo os frutos do Espírito para fortalecer a mente e as emoções. A sua mente, ela só é desbloqueada uma vez que você começa a exercitar. E eu volto à semente. Ou a semente, tem dois caminhos para a semente. Ência. Por quê? Porque você enfrentou e derrotou e venceu. Você enxergou os obstáculos como uma oportunidade para ser um grande líder. Aí sim, aí ela se torna lá na frente de uma árvore robusta de maneira que você não se preocupa mais com isso. É como dirigir. Aqueles que estão iniciando se preocupam em fazer minha embreagem, fazer a baliza, mas quem já dirige há muito tempo já está tão automático, tão internalizado aquele aprendizado, que ele não pensa se ele está passando a marcha, se ele está fazendo a baliza, se ele está fazendo minha embreagem. Ele nem pensa. Você vai se tornar um grande líder de maneira que você não vai nem mais ligar para essas coisas. Isso não vai mais afetar o seu emocional. Antes você andava assim, agora você está andando assim, ó, como um líder que Deus te colocou. Então alimente a sua vida espiritual, desenvolva frutos para que você possa se fortalecer. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fazendo uma leitura rapidinho aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos aqui. Capítulo 5, versículo 22. Olha só o que está escrito. Mas o fruto do Espírito é, vamos ver aqui, desânimo, esgotamento emocional. Não. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos. Então, para desenvolver esses frutos, é um exercício. Ou você pega a semente e joga fora, ou joga fora não. Você não vai jogar porque você é crente. Crente não joga a semente fora, ele deixa lá. Mas tem crente desleixado e preguiçoso. Mas que palavra dura, Reverendo. É dura mesmo. É para você desbloquear, despertar, desbloquear sua mente. Se ficar acariciando o seu ego, nunca você vai ser desbloqueado. Você tem que desbloquear mesmo. Então, como você é crente, você não vai jogar fora a semente. Não, a palavra é a palavra, é a palavra. Tá. Mas aí você deixa ela lá, a palavra, deixa ela lá, vem o diabo e rouba. Mas se você não for trabalhar, gerenciar para superar, vencer, aí sim, ela vai crescer e vai dar frutos como estes. Voltando para cá, para finalizar, cultivando uma mentalidade de resiliência. Essa é a palavra para fechar. Resiliência. Resiliência, basicamente, é aquele momento que você enfrenta um obstáculo e você aprende alguma coisa com aquele obstáculo e aquilo que você vai aprendendo, que você aprendeu, é mais uma ferramenta que você vai levar para a vida. Não tem pessoas que quando elas vencem, elas alcançam algo maravilhoso, onde todos ficam, uau, olha onde ela chegou, e ela fala, olha, mas não foi fácil. Eu enfrentei isso, e todos esses obstáculos eu venci.
Aí ela fala, e com tudo isso eu aprendi uma coisa. Isso é resiliência. O que você está aprendendo com os seus obstáculos? Ah, nada, porque eu fico abatido e eu me tomo, porque você está com a mente bloqueada. Resiliência. Vamos praticar isso? Isso é uma tarefinha para você. Desenvolva essa mentalidade a partir de hoje. De resiliência, confiando no poder de Deus para superar os desafios. Comece a desenvolver isso. Referência bíblica, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos dar uma olhada? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Então vamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Todo mundo fica. Você não vai deixar de estar perplexo. Você não vai deixar de passar por tribulações, mas não angustiado. Aqui é o estágio onde a pessoa ela está vencida. Perplexos, mas não desanimados. É o estágio onde ela está vencida, derrotada. Então aqui diz, nós passamos por tudo isso, aí depois vem perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tem pessoas que perderam um ente querido, que ela está abatido, já se passou 3 anos, ela está abatida ainda. O que aconteceu com você? Você ficou destruída. Então, veja, você sentiu, você ficou abatido, todos nós ficamos, mas não destruídos. Você tem que levantar, você tem que se levantar. Então, resumo desta aula. Desbloqueie aquilo que está bloqueando a sua mente para você ser um grande líder, para você enfrentar tudo e desenvolver os dons que Deus colocou em suas mãos. Nós vamos para a próxima aula agora.